Graça e paz, meus queridos e amados irmãos, povo eleito, povo santo, abençoados com todas as sortes de bênçãos. Como vocês estão, meus amados irmãos? Eu espero que estejam todos bem. Quero aqui dizer a vocês, meus queridos e amados irmãos, que eu estou bem de saúde, graças a Deus, graças a Deus. E eu quero aqui, juntamente com você, meu amado irmão, neste lindo e maravilhoso dia, louvar a Deus, glorificar a Deus, exaltar o nome de Deus. Bendito seja Jesus Cristo. Toda honra, toda glória seja dado ao Senhor Jesus Cristo, aquele que é Rei de Reis, aquele que é Senhor dos Senhores. Amados, sejam todos mais uma vez bem-vindos à nossa série aqui no canal, que é a série Respondendo às 100 Perguntas. E hoje, meus queridos irmãos, estaremos respondendo a 9ª pergunta desta série, que ao longo dos próximos vídeos nós estaremos respondendo às restantes 91 perguntas. Tá bom, meus queridos irmãos? Amados, vou já adiantar para vocês aqui que esta questão aqui, meus queridos irmãos, a sua resposta vai ser um pouco longa, porque é um assunto muito complexo. Ok, meu amado irmão? Mas eu convido a você a irmos juntos até o final deste vídeo, para que possamos ter o entendimento perfeito acerca deste assunto aqui. Tá bom, meus amados irmãos? E a pergunta número 9 que vamos tratar aqui neste vídeo é a seguinte, meus amados. Presta atenção, olha. Jesus já voltou e ninguém o viu? Como assim? Vou repetir a pergunta. Jesus já voltou e ninguém o viu? Como assim? Amados irmãos, eu confesso a vocês que eu fiquei muito feliz quando li este comentário. Fiquei muito feliz quando vi esta pergunta. Amados irmãos, quando eu li esta questão aqui, me apareceu à mente o entendimento de que esta pessoa que fez esta pergunta ainda está no sistema religioso. Me apareceu à mente o entendimento de que esta pessoa que fez esta pergunta está com um pé na religião e está com um pé na graça. Você entende? E é você, meu amado e querido irmão, que fez esta pergunta aqui. Eu quero lhe dizer uma coisa. Deus é contigo. Deus está estabelecendo o entendimento da graça na sua mente. E eu creio que em tão pouco tempo você terá o entendimento perfeito acerca do Evangelho da graça de Deus. Ok, meu amado irmão? Queridos, vamos ao nosso assunto de hoje. Bem, vamos ler o nosso versículo inicial, que está em Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 7. Olha isto aqui, meus amados irmãos. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim. Amém. Entenda aqui, amados. Eu quero que você entenda uma coisa. Amados irmãos, o livro do Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João. Você entende? E toda a Bíblia, incluindo o livro do Apocalipse, presta atenção, toda a Bíblia, incluindo o livro do Apocalipse, a Bíblia não foi escrita hoje, a Bíblia não foi escrita ontem, a Bíblia não foi escrita no ano passado, a Bíblia não foi escrita há 5 séculos atrás. A Bíblia, meus amados irmãos, foi escrita há mais de 2000 anos atrás. Você entende, meu querido irmão? E no período em que a Bíblia foi escrita, presta atenção, naquela altura, os costumes daquele povo eram costumes diferentes dos nossos.
Você entende? A linguagem usada naquele tempo por aquele povo é uma linguagem diferente da linguagem que é usada nos tempos atuais. Você entende? E a cultura daquele povo naquela época é uma cultura diferente da nossa nos tempos atuais. Você entende isto, meu amado irmão? Nós temos que respeitar estes 3 pontos quando nós lemos a Bíblia. Diferenciar que naquela altura os costumes, culturas e linguagens são coisas diferentes daquelas que nós vemos nos tempos atuais. Você entende, meu amado irmão? Agora, eu quero te explicar isto em mínimos detalhes para você entender isto aqui. Por favor, preste atenção. Olha, quando João ele escreveu Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, aqui no versículo 7, meu amado irmão, contém uma linguagem de figura e também contém linguagens literais. Calma, que eu já vou simplificar para você. Tá bom, meus queridos? Entenda uma coisa. Quando o apóstolo João ele diz, eis que vem com as nuvens, isto aqui não é no sentido literal. Infelizmente, os pastores do sistema religioso, infelizmente, os doutores em teologia, quando eles leem eis que vem com as nuvens, eles aplicam esta passagem no sentido literal ao povo de Deus. E o povo de Deus está aprendendo coisas que não prestam vindo desses falsos pastores, estes homens que se dizem conhecer a palavra de Deus. Amados irmãos, quando João escreveu eis que vem com as nuvens, era uma linguagem de figura. E esta linguagem de figura, os judeus naquela época, entenda que a linguagem usada naquela época é uma linguagem diferente dessa que nós usamos nos dias de hoje. Então, esta linguagem, eis que vem com as nuvens, era uma linguagem de figura que significava juízo. Você entende? Quando João diz, eis que vem com as nuvens, referindo-se a Jesus, João estava dizendo que eis que ele, Jesus, viria com juízo sobre um determinado povo. E este povo era o povo de Israel. Você entende? O juízo de Deus era somente sobre o povo de Israel. E eu já vou te provar isto, já vou te mostrar biblicamente este assunto. Ok? Tenha calma e me acompanhe. Tá bom, meu amado irmão? Então, quando o apóstolo João ele diz, eis que vem com as nuvens, era uma linguagem de figura que significava Jesus vindo em juízo. Deus trazendo juízo sobre o povo de Israel. Agora, entenda, João procedendo diz, e todo olho o verá. O sistema religioso, os pastores do sistema religioso têm ensinado o povo, têm ensinado os crentes que o todo olho aqui escrito significa olhos de toda a humanidade. Amados, isto aqui não é verdade. Quando João diz todo olho o verá, se referia aos olhos do povo de Israel, se referia aos olhos das pessoas que estariam em Jerusalém no ano 70, que foi o ano em que Deus estabeleceu juízo sobre o povo de Israel. Você entende, meu amado irmão? E quando João continua dizendo, até mesmo aqueles que o traspassaram, entenda, os que traspassaram a Jesus, estes que estão escritos aqui, referidos pelo apóstolo João, entenda, são aqueles soldados que furaram Jesus com uma lança. São aqueles soldados que perfuraram Jesus quando Jesus estava crucificado na cruz do Calvário. Você entende? João diz que até mesmo aqueles soldados que furaram Jesus vão ver Jesus vindo em juízo, que significava Deus trazendo juízo sobre aquele povo lá. Você entende, meu amado irmão? E isso aconteceu no ano 70. Você entende? Infelizmente a religião tem trazido um entendimento deturpado, tem trazido um entendimento distorcido ao povo de Deus. E os crentes consomem este ensinamento. E os crentes aceitam estas mentiras. Por quê? Porque estes pastores têm terno e gravata, porque estes pastores são os Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis, como diz o meu irmão Geraldo Moraes. Estes senhores ali, meus queridos irmãos, com esses seus diplomas falsos, porque esses diplomas ali, meus queridos irmãos,
não significa que eles têm conhecimento acerca da palavra de Deus. Mentira. O entendimento que eles têm é o entendimento que vem de homens. A teologia, meus queridos irmãos, preste atenção. A teologia é o entendimento humano. Não tem nada de espiritualidade lá. Você entende, meu amado irmão? Queridos irmãos, preste atenção para nós entendermos isto aqui. Queridos, quando ele disse, até mesmo aquele que o traspassaram, João se referia aos soldados que furaram a Jesus. Agora, se João disse que aqueles soldados que furaram a Jesus iam ver Jesus vindo, e hoje Jesus ainda não morreu, eu e você sabemos que aqueles soldados estão mortos, eu pergunto a vocês, será que João mentiu? Porque João disse que aqueles soldados também iam ver, e aqueles soldados hoje estão mortos. Agora, se Jesus ainda não voltou, como diz o sistema religioso, então João mentiu. Então isto aqui é uma mentira. Você entende, meu amado irmão, o entendimento da graça de Deus? Você entende a revelação de Deus com relação à volta de Jesus? Calma, que você ainda vai se surpreender com aquilo que eu vou te mostrar aqui. Olha só isto, meus amados irmãos. João, quando continua dizendo aqui, preste atenção, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Entenda, as tribos referidas aqui pelo apóstolo João eram as 12 tribos de Israel. Você entende? Não eram as tribos de toda a humanidade. Não. Essas tribos referidas aqui pelo apóstolo João eram as 12 tribos de Israel. E a terra referida aqui pelo apóstolo João era a terra de Israel. Não era a terra toda a humanidade. Não. Você entende? Jesus voltou somente sobre o povo de Israel. Você entende, meu amado irmão? E respondendo à questão, se Jesus já voltou e ninguém ouviu, não é verdade. Jesus voltou, nós hoje em 2021 não o vimos. Por quê? Porque não presenciamos o evento juízo de Deus que aconteceu no ano 70. E o seu palco, o palco do evento juízo de Deus foi Jerusalém. Você entende? A volta de Jesus, meus amados irmãos, não era no sentido literal. A volta de Jesus, meus queridos irmãos, foi protagonizada pela destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano 70. Você entende? Mas calma aí, que nós já vamos entender isto aqui, tá bom, amados? Então, aqui finalizando este versículo aqui, Apocalipse 1, versículo 7, este vem com as nuvens, linguagem de figura, que significava juízo. Todo olho o verá, eram os olhos do povo de Israel. Todo mundo lá viu. Até mesmo aqueles que o traspassaram, os soldados lá, aqueles que furaram Jesus, também viram. E todas as tribos da terra se lamentaram sobre ele. Eram as 12 tribos de Israel que se lamentaram no ano 70. Quando Jesus veio em juízo. Quando Jesus veio sobre as nuvens, que era a linguagem de figura, assim como está escrito aqui. Você entende, meu amado irmão? Agora entenda isto aqui. Por favor, redobra a sua atenção para você entender isto aqui. Vamos ler Hebreus, capítulo de número 10, versículo 34 até o versículo 37. Olha isto, meus amados irmãos. Presta atenção. Lembre-se que Hebreus foi escrito pelo apóstolo Paulo, ok? Apesar de muitas pessoas não crerem que Hebreus foi escrito por Paulo. Eu em particular acredito que Hebreu foi escrito pelo apóstolo Paulo, segundo o contexto que lá está. Porque o contexto que está no livro de Hebreus está em linha com o entendimento da graça de Deus. E nós sabemos que a graça foi revelada ao apóstolo Paulo, aquele que foi o apóstolo dos gentios. Você entende, meu amado irmão? Olha só o que o apóstolo Paulo ele disse com relação à volta de Jesus. Olha só isto aqui, meus queridos irmãos. Pois não só vós compadeceste dos que estavam nas prisões, mas também com gozo aceitastes a expoliação dos vossos bens, sabendo que vós tendes uma possessão melhor e permanente. Não lanceis fora, pois, a vossa confiança, que tem uma grande recompensa. Porque necessitais de perseverança, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Agora olha o clássico, versículo de número 37. Pois ainda em bem pouco tempo
aquele que há de vir vai demorar 2000 anos. É isso que está escrito aqui, meus amados irmãos. Por favor, me ajudem a ler. Vocês, doutores em teologia, vocês que são pastores, os senhores dos anéis, vocês que têm diplomas em teologia, por favor, me ajudem, por favor, a ler esta questão aqui. Aqui está escrito, pois ainda em bem pouco tempo, aquele que há de vir, virá e vai demorar 2000 anos. É isso, meus amados irmãos? Claro que não, meus queridos. A carta aos Hebreus, escrita pelo apóstolo Paulo, foi escrita antes do ano 70. Você entende? E quando o apóstolo Paulo ele diz, pois ainda em bem pouco tempo, aquele que há de vir virá e não tardará, assim aconteceu. A volta de Jesus não tardou. Hebreus foi escrito antes do ano 70 e pouco tempo depois Jesus voltou e a sua volta aconteceu no ano 70. Você entende? Que foi o estabelecimento do juízo sobre o povo de Israel lá em Jerusalém. Você entende, meu amado irmão? Então, meu querido, a volta de Jesus não ia tardar, assim como está dizendo o sistema religioso. Porque se hoje, em 2021, nós lemos Hebreus, que diz que Jesus ia vir e não ia tardar, e dissermos que Jesus ainda não voltou, falando de algo que foi escrito antes do ano 70, nós estamos entrando em contradição com aquela que é a verdade da Bíblia. Você entende? Porque o apóstolo Paulo diz que a volta de Jesus não ia tardar. E assim aconteceu, meus amados irmãos. Você crê no que está escrito aqui? Ou você crê no que os senhores dos anéis dizem? Eu creio no que está escrito aqui. Paulo disse que a volta de Jesus não ia tardar. E assim aconteceu. Não tardou. Pouco tempo depois, a sua volta aconteceu. E isto aconteceu no ano 70. Você entende, meu amado irmão? Então, meus queridos, a religião está futurizando a volta de Jesus. A religião está pegando algo que aconteceu no passado e ensinando ao povo que ainda vai acontecer no futuro. Não vai, meus queridos irmãos. O mundo está à espera da volta de Jesus. Isso nunca vai acontecer. Por quê? Porque já aconteceu. Tanto as pessoas que estiveram vivas antes de nós, há muito tempo atrás, também estavam à espera da volta de Jesus. E nunca houve essa volta de Jesus. Houve épocas em que pessoas foram obrigadas a vender tudo o que tinham, porque entendiam que a volta de Jesus estava próxima. Lendo Hebreus capítulo 10, versículo 37. Passou-se um tempo, as pessoas acreditavam que Jesus ainda vai voltar. Houve pessoas que venderam tudo, houve pessoas que desistiram de tudo porque achavam que Jesus ia voltar. E hoje Jesus ainda não voltou. E assim vai acontecer com esta geração aqui. Estão à espera de Jesus voltar. Todo mundo vai morrer aqui. Jesus não vai voltar. Vai vir outra geração. Vão ser enganados por esses falsos pastores, esses doutores dos anéis, esses falsos que não têm nenhum entendimento da palavra de Deus. Estes aí, meus queridos irmãos, vão ser enganados ainda por esses falsos mestres e vão aguardar a volta de Jesus, que nunca vai chegar. Por quê? Porque a sua volta já aconteceu no ano 70. Você entende? Jesus, meus queridos irmãos, é Espírito. E esse Espírito hoje habita em cada um de nós. Esse Espírito hoje, meus amados irmãos, fez de nós seu templo, fez de nós a sua casa. E esse Espírito que é Jesus está dentro de cada um de nós. Jesus não vai voltar, Jesus mora dentro de você. Você recebe essa palavra? Eu creio e eu recebo. Eu tomo posse, como diz o meu irmão Geraldo Moraes. Grande abraço ao meu irmão Geraldo Moraes, já que eu acho que citei umas 3 vezes o nome dele aqui. Grande abraço, irmão Geraldo. Bem, vamos continuar com o nosso estudo, meus queridos irmãos. Vamos entender uma coisa. Preste atenção, por favor, mais uma vez, que ainda não acabei. Vamos entender isto aqui, meus queridos irmãos. Olha isto. Mateus capítulo de número 26, versículo 62. Vamos ler até o versículo 65. Tá bom, meus amados? Olha isto, queridos.
Levantou-se então o sumo sacerdote e perguntou-lhe, segura aqui. Aqui, meus queridos irmãos, é o sumo sacerdote falando com Jesus. Isto aconteceu depois que Jesus foi preso. Então, aqueles que prenderam Jesus levaram Jesus até o sumo sacerdote. Você entende? Aqueles homens levando Jesus até o sumo sacerdote, Pedro, tendo visto que Jesus estava sendo levado até o sumo sacerdote, Pedro seguiu aqueles que levavam a Jesus. E quando chegaram lá, onde se encontrava o sumo sacerdote e os outros lá reunidos, entenda, Pedro, ele se junta com os guardas para poder observar, para ver o fim daquele episódio. Você entende, meu amado irmão? E lá onde estava o sumo sacerdote, meus queridos irmãos, o sumo sacerdote e todo o sinédrio naquela época, naquela altura, eles buscavam um falso testemunho contra Jesus. Você entende? Buscavam um falso testemunho, mas não achavam. Quando aconteceu isto, buscaram um falso testemunho e não acharam, então compareceram duas testemunhas. Você entende? Compareceram duas testemunhas que deram um depoimento contra Jesus. Você entende? E essas duas testemunhas, meus queridos irmãos, disseram o seguinte ao sumo sacerdote: olha, indicando a Jesus, este aqui disse que destruiria o templo de Deus e o reconstruiria em 3 dias. Você entende? As duas testemunhas deporam contra Jesus proferindo estas palavras. E isto é verdade. Jesus proferiu essas palavras. Disse essas palavras. As duas testemunhas não mentiram. E agora aqui no versículo 62, o sumo sacerdote levantou-se depois de ter ouvido aquilo e perguntou a Jesus, o sumo sacerdote: entenda isto. Nada respondes? Pergunta o sumo sacerdote a Jesus. Nada responde? Que é que estes depõem contra ti? Você entende? Então, o sumo sacerdote, depois de perguntar a Jesus, olha só a reação de Jesus. Olha só a reação de Jesus. Jesus, porém, guardava silêncio. O sumo sacerdote perguntou a Jesus: você nada responde sobre isto que estão depondo contra ti? Jesus, porém, guardava silêncio. Nada respondeu. E o sumo sacerdote disse-lhe novamente: conjuro-te pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Olha o versículo 64. Olha isto. Respondeu-lhe Jesus: é como disseste, contudo vos digo, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Segura aqui. Segura. Você entende que a linguagem usada aqui por Jesus, e vindo sobre as nuvens do céu, é a mesma linguagem que João usou em Apocalipse capítulo 1, versículo 7? Você entende isto, meu amado irmão? Então, esta linguagem vindo sobre as nuvens, meus amados irmãos, tinha o mesmo significado, que significava Deus trazendo juízo. Você entende? E quando Jesus disse: e vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu, o sumo sacerdote, entenda bem, o sumo sacerdote e todos que estavam lá entenderam perfeitamente que ele se referia ao juízo de Deus. Ele se referia ao juízo de Deus que foi estabelecido no ano 70. Agora, olha só a reação. Olha só isto, amado, isso aqui é um clássico. Isto aqui é um clássico. Olha só a reação do sumo sacerdote. Olha só a reação do sumo sacerdote. Mateus capítulo 26, versículo 65. Olha isto. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou. Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que agora acabais de ouvir a sua própria blasfêmia. Você entende, meu amado irmão? Então, o sumo sacerdote, depois de ter ouvido o que Jesus disse, que viria sobre as nuvens do céu, ele entendia que Jesus estava se referindo ao juízo de Deus. E ele, sendo sumo sacerdote, alguém que entendia a linguagem naquela época, a linguagem de figura que Jesus estava usando, ele entendia muito bem
que ele se referia ao juízo de Deus. E ele, sabendo que o único que poderia exercer juízo sobre a terra era o próprio Deus vivo, ele entendeu que Jesus, sendo homem, estava blasfemando. Você entende? Porque não pode um homem dizer que pode fazer aquilo que Deus pode fazer. Porque Deus é único e o homem não tem capacidade de fazer aquilo que o próprio Deus pode fazer. Você entende? Então, o sumo sacerdote, considerando aquilo que Jesus, ele disse, uma blasfêmia, ele disse: para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que agora acabais de ouvir a sua própria blasfêmia. Foi aquelas palavras que levaram o sumo sacerdote e todos lá lhe entregarem Jesus à morte. Você entende? Jesus foi morto por causa daquelas palavras. Eles consideraram blasfêmia. Porque Jesus, ele afirmou que em breve eles viriam, ele vindo em juízo, ele trazendo juízo. E como eles tinham o entendimento que o único que pode exercer juízo era Deus, eles consideraram aquilo uma blasfêmia. Você entende, meu amado irmão? Assim foi que eles o entregaram à morte. E Jesus foi crucificado. Você entende, meu amado irmão? Então, um tempo depois da sua crucificação, no ano 70, meus queridos irmãos, assim como Jesus disse que em breve eles iam ver, assim aconteceu. Houve o juízo de Deus sobre o povo de Israel em Jerusalém, no ano 70. Você entende? E eu termino, meus queridos irmãos, com Mateus, capítulo 16, versículo 26 até o versículo 28. Olha isto aqui, meus queridos irmãos, presta atenção, olha. Pois o que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou o que dará o homem em troca da sua vida? Lembre-se que quem está falando essas palavras é Jesus. Jesus falando com os seus discípulos. Você entende? Presta atenção. Versículo 27. Olha isto. Porque o Filho do Homem, Jesus se referindo a si mesmo, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Você entende? Jesus tratando acerca da sua volta. Jesus tratando acerca daquele que seria o juízo de Deus no ano 70. Você entende? Olha só o versículo 28. 28. É verdade, eu vos digo. E Jesus falando aos seus discípulos. Presta atenção na seriedade com que Jesus estava falando aqui. Olha a seriedade de Jesus. É verdade, eu vos digo. Alguns dos que aqui estão, de modo nenhum provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Você entende? Ele disse, alguns dos que aqui estão comigo reunidos não vão provar a morte. Não vão morrer até que me vejam vir. Até que me vejam vir. Até que me vejam voltar. Você entende, meu amado irmão? A minha pergunta é a seguinte, meus queridos irmãos. Se Jesus aqui em Mateus capítulo 16, ele afirmou que alguns homens que estavam com ele lá, isso há 2000 anos atrás, se ele afirmou que alguns que estavam com ele não iam morrer até que ele voltasse, e hoje nós sabemos que todos aqueles já estão mortos, se Jesus ainda não voltou, meus queridos irmãos, então Jesus mentiu? É isso? Porque só podemos concluir desta maneira. Não vejo outra conclusão além desta. Jesus já afirmou em Mateus capítulo 16 que alguns dos que aqui estão comigo não vão morrer até que me vejam voltar. Se hoje ele ainda não voltou, sabemos que todos aqueles homens que estavam com ele morreram. Se ele ainda não voltou, então ele mentiu. É isso, meus amados irmãos. Por favor, doutores, por favor, teólogos, pastores, me respondam, tá bom? Que eu vou estar à espera da vossa resposta. Queridos irmãos, preste atenção. Assim como ele disse, em verdade eu vos digo que alguns dos que aqui estão de modo nenhum provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino, até que vejam vir, até que vejam Jesus voltar. Entenda, assim aconteceu. E um dos homens que não morreu até que Jesus voltou, que estava reunido com Jesus naquele dia, foi o apóstolo João. João viveu até a volta de Jesus. E esta volta de Jesus aconteceu no ano 70. Esta volta que foi protagonizada pela destruição de Jerusalém. Isto no ano 70.
quando o Império Romano invadiu Jerusalém. Você entende, meu amado irmão? Aquela foi a volta de Jesus. A volta de Jesus, meus queridos irmãos, não era no sentido literal. A volta de Jesus, meus amados irmãos, foi protagonizada pela destruição do templo lá em Jerusalém. E a pergunta feita por este irmão que causou este assunto de hoje: Jesus já voltou e ninguém o viu? Isto aí não é verdade, tá bom? Jesus voltou sim. Agora, ninguém o viu? Não. Viram somente aqueles que estavam presentes lá em Jerusalém naquela época. Você entende? Nós hoje, em 2021, nós hoje, desta geração, não vimos. Por quê? Porque a sua volta não ocorreu na nossa época. Você entende? Até porque quando ele falava acerca da sua volta, ele não ia voltar para toda a humanidade. Ele voltaria somente para um certo povo. Ele voltaria somente para julgar um certo povo, que era o povo de Israel. Israel, que foi o povo que vivia debaixo da antiga aliança. Israel, que vivia debaixo dos preceitos da lei de Moisés. Lei esta que foi dada por Deus, por meio de Moisés, a um determinado povo, que era o povo de Israel. Você entende, meu amado irmão? Então, Jesus já voltou. Nós, se não vimos, é porque não estávamos naquela época. Tá bom, meus amados irmãos? Os que estavam naquela época viram e presenciaram isto. Quero que me despedir de vocês, amados. Grande abraço a todos. Grande beijo em vossos corações. Toda honra, glória, louvor seja dado ao Senhor Jesus Cristo, aquele que é dono de toda a sabedoria, aquele que é dono de todo o conhecimento. Amados irmãos, todas essas coisas explicadas aqui neste vídeo, assim como em todos os vídeos aqui no canal, isto provém de Deus, aquele que me capacita, aquele que me dá o entendimento. Eu, sem o Espírito Santo, não sou nada. Eu, sem Jesus Cristo, não sou nada, meus queridos irmãos. Tudo aquilo que eu ensino aqui provém de Deus. E eu testifico no meu espírito. A Bíblia testifica comigo, porque tudo aquilo que eu ensino a vocês, eu leio aqui na Bíblia Sagrada, que é um livro que retrata acerca do nosso bom Deus. Amados irmãos, grande abraço a todos, grande beijo em vosso coração, fiquem na paz de Jesus Cristo e até os próximos vídeos. Melhor domingo a todos, sintam-se por mim abraçados, meus queridos irmãos, grandes beijos, tchau, tchau e até os próximos vídeos. Estamos juntos, amados.